Olá, meu nome é Janaísa, sou aluna de Medicina sexto semestre Unifrance e estou aqui para falar do exame semiológico de coelho e tiroides. Então, para abordar nossa atividade acadêmica, devemos fazer um recorte anatômico e fisiológico. Então, vocês entenderá que a distribuição anatômica e fisiológica e os diferentes componentes anatômicos que vão conformar a região do coelho vão ser muito importantes para a descrição e para seu estudo semiológico posterior. Então, a região do coelho vai estar conformada por um músculo para que se vá a encontrar-se tanto ao lado esquerdo quanto ao lado direito, como é no caso do esternocleidomastoideu. O esternocleidomastoideu vai jogar um rol muito importante dentro da mobilidade do coelho e também dentro da conformação morfológica e estrutural do coelho. Então, vamos a encontrar e descobrir posteriormente um triângulo conhecido como o triângulo submandibular e que vai jogar também um rol muito importante dentro do aspecto de permitir a mobilidade do coelho. Então, todos esses fundamentos anatômicos, fundamentos que contribuem à mobilidade e vai exercer a flexão e a extensão, que vai ser muito valoroso e vai jogar um rol muito importante dentro da descrição e o estudo semiológico do coelho. Toca descrever a estrutura da linha média e a glândula tiroides. Essa glândula que vai existir diferentes manobras para poder evaluar, para poder palpar e para poder valorar. E tem em conta a repercussão semiológica que vai ter e vai desenrolar ao longo das atividades do ser humano e, no caso, que vai desenrolar ao longo de sua vida. E temos os nódulos linfáticos. Temos que entender que esses nódulos linfáticos se vão aí formar as cadenas e os grupos ganglionares. E então, as cadenas e os grupos ganglionares vão a formar as estruturas em geral conhecidas como nódulos linfáticos, e que se encontra em um conjunto de 8 nódulos: la occipital, la postauricular, la posterior cervical, la anterior cervical, la submentorial, la submandibular, la parótida, la pré-auricular e la subcávea. Passaremos então agora ao que vem a ser a técnica de exploração. A técnica de exploração, aqui vamos abordar a inspecção, primeiramente. Então, a inspecção, vamos a valorar a simetria, a presença de possíveis massas, a presença de cicatrizes e a observação de alguns nódulos linfáticos. E ao mesmo tempo vamos observar a glândula parótida, a submandibular, que está aumentada, se está aumentada ou não de tamanho. Então, analisaremos todos esses elementos que contribuem ao processo da inspecção e da semiologia do coelho.
Passaremos agora a falar do que vem a ser a tráquea e a glândula tiroides. Então, o que temos que fazer, temos que identificar o cartílago tiroides, o cartílago cricoides e a tráquea. Então, em la inspecção, vamos a comprovar se existe algum tipo de desviação, que geralmente não se deve existir, a desviação da tráquea. Então, para ele, indica que se deve colocar o dedo indicador a um lado da tráquea e observar o espaço no que há entre a tráquea e esternocleidomastoideo. Então, tem que existir um movimento da tráquea e quando se solta, a tráquea tem que volver a sua posição normal, a sua posição de início. Então, o que haremos, temos que fazer em ambos os lados. E tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, esta manobra é para identificar fundamentalmente se existe ou não existe uma desviação da tráquea. Triângulos. Então, se vão a formar triângulos que simplesmente nos servirão para identificar a região do nível da conformação muscular do coelho e que ele vai jogar um rol importante para o processo de palpação da glândula tiroides. Signos e sintomas mais frequentes do coelho. Então, os signos e sintomas mais frequentes associados à região anatômica do coelho vai ser a dor, a disneia, a ronqueira e a disfagia. Passaremos agora o que vai ser a inspecção. Então, a inspecção da região do coelho, temos que valorar muitos elementos. E esses elementos serão a forma, o volume do coelho, a posição do coelho, os plegues cutâneos, também a simetria, a presença de massas ou abultamentos a nível da região do coelho, os pulsos venosos, a ingurgitação jugular e os arcos de mobilidade. Então, uma flexión, uma extensión, la lateralización a la izquierda, a la derecha. Entonces, flexión y extensión. Movilidade. Logo, tenderemos que valorar a mobilidade do coelho associado fundamentalmente a alterações que pode deberse em sua forma. E essas alterações em que sua forma associado ao quadro também de obesidade. Então, as alterações musculares esqueléticas que se apresentam como produto de uma das tortícolis, das tortícolis espasmáticas e de contracturas musculares. Então, teremos como exemplo o síndrome meninges, que vamos estudar a associação a los síndromes meninges, por exemplo, o tétano. Então, para essa aplicação, uma manobra que é a manobra de Leogut, que pronto vamos fazer a manobra, que consiste que o mentón toca o esternón e imediatamente há uma reação dolorosa. O paciente vai reagir a essa dor a nível da região occipital, dentro da mobilidade. Então, dentro da mobilidade, avaliaremos a flexião, a extensão, a rotação, movimentos de lateralidade esquerda e direita. A palpação vai confirmar aqueles dados obtidos por la inspecção, então permite que a exploração física correta de las tumorações de la glândula tiroides a palpação. Também hace possível estudar a arquitetura laríngea, tráquea e desplazamento lateral. E também vai ajudar a diferenciar as tumorações de acordo com seu grado de mobilidade. E entenderá que se em uma ordem específica, como já apresentei antes em um vídeo anterior, que foi em ordem específica, para palpar os 8 grupos ganglionares. Então, valora o tono do músculo esternocleidomastoideo.
de Kevin. Entramos en la palpación de la tiroide, devemos escrever la manobra de Kevin. Entonces, em la qual o explorador deve colocar-se por detrás do paciente e pedir-lhe que realize uma flexão ligeira. Depois se coloca em ambos pulgares em la nuca do paciente e posteriormente se desliza os dedos restantes hacia adelante na área da tiroide. Então, se vai avaliar a sensibilidade, a mobilidade, a consistência, as durações. E como passo 3, pida ao paciente que deglute. Em 4, se mova os dedos explorando movimentos circulares hacia a tráquea, partes laterais, polos inferiores de los lóbulos tiroides e a superfície anterior da glândula tiroidea. Nessa manobra, o examinador se coloca por detrás do paciente e, com o perro de los dedos, identifica o cartílago tiroides e os dedos gordos da nuca. Lo que realiza é a palpação bimanual de ambos os lóbulos tiroides em busca de nódulos. Depois, pida para que o paciente glute e comprove a mobilidade da tiroide. De Crilley, para a realização desta manobra de Crilley, o pulgar vai arrugar um rol importante, porque o pulgar vai desplazar sucessivamente o lóbulo da glândula tiroides ao lado oposto, e esse dedo pulgar é o qual vai apalpar a glândula tiroides buscando algum tipo de nódulo. Na manobra de Crilley, para a palpação monomanual da tiroides, o examinador se coloca por delante, identifica o cartílago tiroides com o perro do dedo gordo, desplaçando a tráquea hacia um lado e palpando com os outros dedos. O lóbulo tiroides em busca de nódulos ou irregularidades. E isso se repite de los ambos lados, direito e esquerdo. Para a manobra de Larrey, a manobra vai ser realizada com o explorador vai a se posicionar, se colocar frente ao paciente. Se deve colocar 3 dedos em la tráquea para movê-la, exponendo a cara posterior do lobo contrário, e com os dedos de la outra mão se insertarão no músculo esternocleidomastoideo e se palpará a cara posterior do lóbulo oposto do pulgar. Então, está palpando o corpo da tiroides. Então, será para o mesmo procedimento para explorar o corpo da glândula tiroides. Então, é uma manobra bimanual para a palpação da tiroides, com o perro do dedo gordo, identificamos o cartílago tiroides e desplazamos a traqueia. A seu lado, com a outra mão, palpamos o lóbulo tiroide e buscamos irregularidade. E isso vai se repetir em ambos os lados. Manobra de Picillo. Esta manobra vai ser especificamente, ou geralmente vai pôr em prática em mulheres com coelho curto, mulheres de coelho robusto. E nessa manobra de Picillo nos permite fundamentalmente ressaltar a exploração de tiroides e de glândulas tiroides, ressaltar seu volume. Então, para ele vai haver uma manobra específica onde se pede ao paciente que toma a região occipital do osso occipital e com a cabeça hacia atrás, de forma que comprima o occipício, com as mãos elevadas e colocadas atrás do coelho para a exploração da glândula tiroides e palpar por delante. E graças por sua atenção, muitas graças por assistir. Goodbye.